e julho trouxe a tag dos 50%. Se você acompanha canais literários, com certeza o vídeo que mais está fazendo sucesso nesse momento é da tag dos 50%. É aquele momento que a gente faz um balanço das leituras que foram feitas até então. Então é um vídeo que sempre fica recheado de indicações. Antes de começar, quero te pedir para curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal, me acompanhar nas redes sociais, Instagram, Scoob, Twitter. Lá eu sempre posto algumas atualizações, principalmente no Instagram, onde ficam grande parte das resenhas. E enfim, mas venha me conhecer nesses outros espaços também. Além disso, se você gostar da indicação, eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Se puder utilizar o meu link, eu te agradeço bastante. E bora ver as minhas escolhas. O primeiro item é o melhor livro que eu li em 2021. Eu trouxe A Rainha do Nada, da Holly Black, a finalização da trilogia O Povo do Ar. Gosto muito das histórias dela, acho que ela consegue ser bastante concisa. Então nós temos aí um livro com quase 300 páginas em que acontecem tantas coisas. E a gente tem conspirações, tramas políticas, guerras, maldições. Não é à toa que ela se tornou uma história tão querida para quem é fã de fantasia. Não sou indecisa, mas é porque eu realmente gostei de muitas histórias e eu queria trazer a Cidade de Bronze. Aqui a gente também tem uma trilogia, já é o início de uma trilogia, uma história maior, então tem mais de 500 páginas, uma publicação da Morro Branco e com uma edição belíssima que traz toques de Oriente Médio. Tão empolgada que eu fiquei que eu fiz a primeira resenha do canal e já estou lendo O Reino de Cobre, que é a continuação. Tenho esses personagens assim num potinho. O segundo item é a melhor continuação do primeiro semestre. Eu trouxe mais uma finalização, que é Dark Dawn, o terceiro livro da trilogia As Crônicas da Quase Noite, do Jay Kristoff, uma publicação da Plataforma 21. Sou completamente encantada por essa trilogia, completamente encantada pela escrita do Jay Kristoff. É uma escrita sarcástica, irônica, ele brinca com ele mesmo dentro dessa história e ele traz uma personagem que é deliciosa, né? A Mia Corveri, ela é vingativa, ela é cruel, e eu gosto muito dessa história e estou super animada porque o Jay Kristoff tá vindo aí agora com histórias de vampiros. Uma outra continuação que eu achei fantástica foi A Rainha das Chamas, a finalização de uma trilogia que começou com Princesa das Cinzas, da Laura Sebastian, uma publicação da editora Arqueiro. Aqui nós temos também uma fantasia bem concisa, então nada de calhamaços, mas que também traz uma história de amadurecimento muito grande. Nós temos uma protagonista, que é a Teodósia, que ela se descobre e ela vai trilhando o seu caminho e construindo o seu caminho muito aos poucos. E os personagens secundários aqui também têm suas histórias, suas escolhas, são personagens ótimos. Eu queria mais desses personagens, eu queria um epílogo me contando mais sobre o que aconteceu com alguns desses personagens. E eu achei o final muito crível para toda a construção da história que a autora trouxe. Terceiro item, algum lançamento do primeiro semestre que eu ainda quero ler e não li, não tive oportunidade. O primeiro deles é Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas, uma publicação também da Galera Record. Galera Record esse ano trouxe uma série de lançamentos de deixar a gente de cofrinho vazio. Mas eu vou ler agora no mês de agosto, não li ainda porque eu não fiz a leitura de Corte de Gelo e Estrelas. Eu sei que ela não é necessariamente, ela faz parte dessa série, mas eu quero ler antes, gosto de fazer a leitura na ordem dos lançamentos e bastante empolgada, porque eu já vi algumas resenhas, as pessoas têm elogiado bastante, dizem que a escrita da autora amadureceu muito. Então em agosto vem A Corte de Chamas Prateadas. Outras duas histórias que eu quero ler, mas eu ainda não estou com os livros em mãos, provavelmente no unboxing da semana que vem. Olha o spoiler. O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. É a mesma autora de O Circo da Noite, uma história muito elogiada e que vai voltar agora pela Morro Branco. Era uma edição que estava esgotada, a editora anterior não quis dar continuidade ao projeto, mas a Morro Branco já anunciou que também vai trazer esse livro. Quero muito ler, porque é uma história que tem sido muito elogiada, já vi resenhas super favoráveis a ela, estou bastante curiosa, também coloquei para o mês de agosto, vamos ver se eu vou dar conta de ler. E o outro livro é O Pássaro e a Serpente, se não me engano também uma trilogia, então sai o primeiro livro, acho que a continuação sai no final do ano, no início do ano que vem, a editora já adiantou que está com o segundo livro engatilhado,
E é uma história que traz aí algumas discussões. Então nós temos uma bruxa, um caçador de bruxas que vão se casar, e esse caçador de bruxa ele traz uma série de preconceitos que eu acredito que vão sendo desmanchados, afinal de contas ele acabou se casando com uma bruxa. Mas uma história de um passado em que as bruxas eram odiadas, então ele deve trazer muita misoginia, né, e impregnada na história. Enfim, de qualquer maneira estou empolgadíssima e eu também coloquei essa história para agosto. Vamos ver o tamanho de agosto para caber tanta leitura. Quarto item, o livro mais aguardado do segundo semestre. E tem muitos que eu estou aguardando com ansiedade. Um deles é Lendários, ele é um primeiro livro de uma trilogia que vai ser publicado pela Intrínseca, se não me engano uma fantasia. Tem Foundryside, que é do Robert Jackson Bennett, uma publicação da Murro Branco, sai agora, se não me engano, em julho, agosto. Tem O Chamado do Falcão, da Meg Stivater, que é o primeiro livro, eu não sei se é uma trilogia, que ela é derivada da série Os Garotos Corvos. Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin, ele vai ser publicado pela Suma, mais uma fantasia urbana que tem sido bem elogiada, também bem curiosa. E A Vida Invisível, de Ed LaRue, uma publicação que estava tão aguardada que quando anunciou que os livros estariam à venda, se não me engano, em menos de 5 horas ele tinha esgotado do Submarino. Parece que agora já voltou o estoque, mas de tanto que as pessoas falam dessa história e de como elas querem ler. Eu consegui garantir o meu na pré-venda e eu vou fazer a leitura esse ano ainda, não vou deixar passar. Quinto item, o livro que mais me decepcionou é A Existência, da Abby Glines, o primeiro livro, se não me engano, de uma trilogia, publicado pela editora Charme. E eu fiquei tão decepcionada que esse livro nem está mais na estante. É uma história, um romance sobrenatural. Nós temos um ser milenar que se apaixona perdidamente por uma adolescente de uma forma tão insta-love que não passa credibilidade. Além do mais, é uma história que evoca muito uma história que nós já conhecemos, que é Não Pare, da FML Pepper, que por mais que a história da Pepper também tenha lá os seus buracos, mas ele é muito mais bem construído e mais bem amarrado. Se você leu esse livro e gostou, te peço desculpas, mas realmente ele não me convenceu. Sexto item, o livro que mais me surpreendeu, trouxe 2 dicas também. A primeira delas é Recursão, do Blake Crouch. Essa aqui é uma edição que veio na caixa do Intrínsecos. É uma ficção científica e eu não estava com grandes expectativas, porque eu li Matéria Escura. Eu acho Matéria Escura perfeito, mas o final pra mim ficou devendo. A sensação que eu tive é que o autor não sabia como finalizar aquilo que ele tinha em mãos e ele foi por um caminho bem preguiçoso, então não estava com muitas expectativas não. E eu acho que aqui ele finalmente encontrou uma história assim fenomenal. Toda a história, toda a trama, todo o desenvolvimento, e ele deu um final, pra mim foi consistente. Muita gente gosta mais de Matéria Escura do que de Recursão, mas eu acho Recursão sem dúvida o melhor livro do autor até o momento que eu li. Outro livro que me surpreendeu também foi Fantasmas do Mercado das Sombras, da Cassandra Clare. Não estava muito empolgada, mas resolvi fazer essa leitura e eu achei assim fantástica. Para quem gosta do mundo dos Shadowhunters e quem fez a leitura de todas essas 3 primeiras séries, vai encontrar aqui um compilado de contos. Então nós temos contos que vão se passar no mundo da trilogia de Peças Infernais, depois nós temos contos dentro de Instrumentos Mortais, nós temos contos dentro de Artifícios das Trevas, e os contos finais eles preparam a gente para emergir nas histórias de Corrente de Ouro, Corrente de Ferro, que parece que vem aí esse ano, início do ano que vem também. Então eu gostei muito porque esses contos já me deixaram entender quem são parte dos personagens que agora estou encontrando em Corrente de Ouro. Vale mencionar que ele deve ser lido depois de ler todas essas 3 primeiras séries, porque ele pode trazer spoiler de algumas coisas que aconteceram nessas histórias. Sétimo item, novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro ou que eu conheci recentemente. E eu trouxe Marlon James, que escreveu Leopardo Negro, Lobo Vermelho, uma publicação da Intrínseca desse ano. Sinceramente não sei dizer se é uma história que eu gostei ou não, porque ela tem alguns elementos aqui que me desagradaram bastante, me incomodaram bastante, o uso que ele fez de determinadas cenas. Mas eu acho que ele fez um trabalho tão primoroso de trazer essa cultura
cultura africana, da forma como ele fez, que eu não posso deixar de mencionar. Gostei muito desses elementos, eu vou ler os próximos livros, que eu quero ver se sob outras óticas essa história ela vai se tornar mais palatável, e eu espero que sim. Não poderia então deixar de mencionar de novo, conheci o Marlon James agora, jamaicano, e eu acho que vale a pena sim conhecer essa história dele. Próximo item, a minha quedinha por um personagem fictício mais recente. E eu vou trazer de novo a Cidade de Bronze, porque aqui a gente tem um personagem que é o Jim, que é o Daravaya Roche, e eu sempre falo o nome dele errado também, com o nome desse, né? É Darayava Roche, e que é conhecido simplesmente como Dara. Eu tenho essa queda por ele, porque ele é um personagem muito misterioso, a gente vai se encantando por ele, e faz parte talvez da característica do Jim de ser encantador, de ser aquele personagem que vai te ludibriando, né? Vai te enredando numa teia, mas de repente quando a gente começa a conhecer melhor esse personagem e o passado dele, é daqueles personagens que a gente quer acalentar, que dá vontade de dar um abraço e falar assim, olha, vai ficar tudo bem. Próximo item, um personagem fictício favorito. Vou mencionar o Grey, que é de Sombria e Solitária Maldição, da plataforma 21, o primeiro livro de uma trilogia. Ele não é o personagem principal. Aqui o principal são o Rain e a Harper. E o Grey, ele é um soldado que vai fazer a proteção desse príncipe. Sabe aquele personagem assim que você pode ter certeza que pode contar com ele vai estar ali pro que der e vier, que ele vai dar vida por você? E ele faz isso de uma forma tão tranquila que eu fiquei encantada com ele. E mais do que isso, quando chega no final dessa história, a gente percebe que ele tem muito mais ainda a contribuir. Próximo item, um livro que me fez chorar no primeiro semestre. Eu não sou de escolher livros pra me fazer chorar. Enquanto boa sagitariana, eu gosto mesmo de dar boas risadas e conhecer mundos novos. E para esse item eu vou indicar Assim que se perde a Guerra do Tempo, da Amal El-Mohtar e do Max Gladstone, uma publicação da editora Suma de 2021. E essa história é de deixar a gente encantado. É uma troca de cartas entre duas inimigas numa guerra temporal e que acabam se encantando uma com a outra, a Red e a Blue. É uma ficção científica, mas é a troca de cartas que envolve a gente. É tão lírica, ela é tão cheia de sentimentos, ela é tão bonita de ler, que eu terminei esse livro com vontade de voltar ao início e reler. Eu gostaria mesmo que mais pessoas lessem, porque é uma história belíssima. Próximo item, um livro que me fez feliz nesse primeiro semestre. E eu trouxe Wall of Thieves, da Mary E. Pearson, a finalização da duologia de Dinastia dos Ladrões, publicação da Dark Side. Quando eu entrei nessa duologia, eu encontrei dois personagens que são encantadores, que são a Cassie e o Jace. São personagens também de uma força. Então esse livro me deixou mesmo com o coração quente e muito feliz. 12º item, melhor adaptação cinematográfica de um livro que eu assisti agora em 2021. Bom, vou falar de duas, na verdade eu só vi essas duas mesmo. Primeira adaptação de Sombriossos, da Leigh Bardugo. Apesar de algumas diferenças, eu achei ela muito fiel. Eu sei que não é todo mundo que gosta do final da trilogia, dos livros, mas eu acho que pela série ela pode ser mais justificada, é a impressão que eu tive. Além disso, eu também assisti a adaptação de Pânico. Pânico é da Lauren Oliver, uma publicação da Verus, também com algumas pequenas alterações, mas que melhoraram essa história. Sombriossos está na Netflix, Pânico está pelo Amazon Prime. 13º item, sua resenha favorita desse primeiro semestre. Eu trouxe a resenha que eu fiz no Instagram, que é de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Essa aqui é uma edição da Martin Claret. Tem muitas resenhas minhas além do Instagram, também lá no blog Coisas de Mineira. Se vocês tiverem curiosidade, muitos livros eu resenho através do blog, sou uma colaboradora do blog. E eu coloquei essa história especificamente porque, apesar do Instagram me permitir um espaço curto para falar do livro, justamente por ser uma história que ou ela é amada ou é odiada e que muitas pessoas já conhecem o contexto, eu me foquei mais em justificar do porquê desses personagens serem tão odiosos ou tão amados, de por que essa história se tornou tão amada ou tão odiada. Então eu gostei do pouco que eu escrevi, eu achei que eu consegui resumir e passar um pouco do sentimento que eu tive quando eu li O Morro dos Ventos Uivantes. Então
Então dê uma olhadinha lá, se você tem curiosidade em ler, se você já leu, para ver se concorda comigo, dá um pulinho lá para você ler também essa resenha. 14º livro, o livro mais bonito que eu ganhei ou que eu comprei nesse primeiro semestre. Eu já mostrei aqui Leopardo Negro, Lobo Vermelho. É linda essa edição, muito linda, muito caprichada, um corte colorido. Eu ganhei para fazer a resenha lá do blog Coisas de Mineira, então a resenha está lá. Eu também queria mencionar Destruidor de Mundos. Eu gosto muito de histórias em que existem armas fantásticas, né? Que a arma em si, ela tem a sua história, é uma arma com histórico de batalhas, de guerras, ou de quem vai empunhar. Muitas dessas armas, bom, talvez a mais famosa seja Excalibur, mas aqui a gente tem uma espada lendária e um simbolismo que tem muito a ver com essa história. Eu acabei de fazer a leitura dela, terminei em julho, por isso que eu não estou mencionando a história em si, mas é um livro que eu comprei no primeiro semestre. Eu não comprei na pré-venda, eu não tenho aquele mapa que veio da pré-venda, mas ela tem um mapa muito bonito, então ela tem uma construção de mundo muito interessante, de personagens. E finalmente o último item, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Bom, tem uma série de livros, né? Esses lançamentos que eu ainda não li no primeiro semestre, que eu já tenho, como Corte de Chamas Prateadas. Os lançamentos do segundo semestre, tem Os Garotos do Cemitério, tá vindo por aí. Tem Aurora Ascende, tem os livros do meu projeto 12 para 2021, fora o meu projeto de 50 antes dos 50. Então, se não me engano, eu li 4 livros dessa lista. Por conta disso, tem uma quantidade grande aí de livros, mas que vão ser lidos aí ainda em 2 anos e meio. Então, tem muitos livros que eu quero ler ainda no segundo semestre, que vão fazer parte, então, desses projetos. E aqueles lançamentos que eu não quero deixar para depois. Muitas vezes a gente compra um livro na pré-venda e acaba prorrogando a leitura dele. Aí não faz sentido. Eu resolvi que eu vou dar prioridade para aqueles livros que eu comprei naquele ano e também resgatando aqueles mais antigos. Então a lista é grande. Então foi isso, espero que você tenha gostado das minhas escolhas. Me diz aí qual seria a sua resposta para essa tag, quais foram as suas melhores leituras, quais livros você quer ler esse ano ainda, se está empolgado com essa quantidade enorme de lançamentos. Eu tenho certeza que algum livro aí você já deve ter favoritado. Se assistiu até agora, eu te agradeço, te peço de novo para curtir, compartilhar. Te vejo no próximo vídeo, boas leituras, até mais!